Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Aleluia! Você que receber este áudio, ouvir, compartilhe para que alcance mais pessoas, para que a palavra do Senhor venha alcançar milhares e milhares. Aleluia! E que a gente venha cumprir o mandamento que o Senhor nos deu, né? Pregai o meu evangelho a toda e qualquer criatura e até nos confins da terra. Aleluia! Nesta obra missionária de gravar áudios devocionais. A palavra de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5 até o 15. Vamos estar lendo. Que tem por tema o centurião Cornélio. Versículo 5 vai dizer assim: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, aleluia, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Aleluia. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E no texto mais à frente vai dizer que se repetiu isso por 3 vezes. O Senhor falou para com Pedro, aleluia, para ele não fazer comum e nem imundo aquilo que Deus já purificou. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que havia em Cesareia um certo varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem era de outra nação, de outro povo, rejeitado pelos judeus, talvez por o Império Romano estar estabelecido ali em Jerusalém, em Israel. Ele não era visto com bons olhos, era como se fosse inimigo, porque ele trabalhava para os romanos e era romano. Aleluia. Mas ao mesmo tempo ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele, com toda a sua casa, dava esmola aos necessitados, era temente ao Senhor, fazia muitas esmolas ao povo, aos judeus pobres, até os romanos ali que eram necessitados. Bem difícil encontrar, né? Porque os romanos eram quem dominava aquela área, aquele povo, aquele país de Israel, então era difícil achar necessitado no meio deles. Mas na nação de Israel se sentia muitos necessitados e oprimidos pelo jugo de Roma. E a Bíblia diz que ele de contínuo orava a Deus. Então aqui a Bíblia já nos ensina 3 qualidades para seguirmos através de Cornélio, que nem era judeu. Sermos piedosos, temente a Deus, nós com toda a nossa casa, é o que Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que é para nós
e a nossa família, todos nos convertermos a Deus. Aleluia. Crer no Senhor Jesus Cristo e o mais Ele fará. Aleluia. Então, a primeira qualidade, piedoso. Segunda, temente a Deus. E a terceira, ele fazia muitas esmolas. E ainda de contínuo, ele era uma pessoa que orava a Deus de contínuo. Fazia muitas orações a Deus de contínuo. Sempre. Não era de vez em quando, era de contínuo. Orava muito como Daniel, como Davi, como os profetas, como Jesus orava muito. Ele aprendeu isso, creio que através de Jesus. E este homem, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este fixou os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que palavra linda, né? A gente ouvir isso da parte de Deus. As tuas orações, as tuas obras de caridade, as tuas esmolas têm subido a Deus como incenso suave às narinas dele, como oferta agradável a ele. Então Cornélio era um servo aprovado diante de Deus. Era piedoso, era temente, de contínuo orava e ele e toda a sua casa servia a Jesus. Aleluia. Toda a sua casa e ele. Era um homem que era exemplo para ele e para sua família, né? Para os romanos talvez e para sua família. Mas o ponto que Deus quer chegar. Deus deu essa visão e falou: Cornélio, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual nós lemos no versículo 5. E Cornélio separou ali dois servos e mais um soldado piedoso que trabalhava com ele a seu serviço, porque ele era centurião do exército romano, e enviou a Jope. Vamos chegar no ponto que Deus quer falar conosco. E antes que eles chegassem lá, Pedro, quase a hora sexta, subiu ao terraço para orar. A hora sexta em Israel é meio-dia. E quando ele teve fome, apareceu ali uma visão. Aleluia, enquanto preparavam para ele. E vai dizer assim no versículo 10: E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aqui já quebra muitos paradigmas, quebra muitas heresias de pessoas que dizem que não há arrebatamento de sentidos, que não há experiência da pessoa sair do corpo para Deus mostrar algo. E é assim, porque Paulo foi até o terceiro céu. Ele diz, ele não queria se referir a ele para não dar glória para ele. Ele disse: eu conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele viu coisas gloriosas, inefáveis, coisas que ao homem não é digno falar. Ele guardou o mandamento de Jesus. Jesus disse: se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é falso. Aleluia. Paulo não quis dar testemunho de si mesmo, então ele falou como se estivesse falando de outra pessoa, mas era dele mesmo. Pedro foi arrebatado em sentidos, João foi ao céu. Aleluia. Ele viu a Nova Jerusalém, ele viu coisas grandiosas, viu o trono de Deus, assim como Isaías viu. E os serafins louvando e os anciões lá. João viu tudo isso também em arrebatamento de sentido. Aleluia. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. O Senhor já me levou para essa palavra algumas vezes em outros áudios, mas hoje o Senhor quer falar de forma diferente. Aqui chega na parte que o Senhor quer falar conosco, que Ele me mandou destacar, que o Senhor disse para Pedro: e foi-lhe dirigida uma voz
Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro achava que se tratava da comida, daqueles animais que a lei do Antigo Testamento proibia, que no Novo continua valendo, né? Porque Jesus não veio para birrogar, para mudar a lei, mas sim para aperfeiçoar, para acrescentar o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo. Apesar que nos versículos do Antigo Testamento, se não me engano, Isaías já falava sobre isso, que era para amar Deus acima de tudo e amar o próximo em segundo lugar, como a ti mesmo. Jesus veio só para completar com a parte do amor e da salvação, da graça derramada sobre nós que queremos morar no céu e nos esforçamos para isso, porque o céu é tomada à força, como Jesus falou. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Pedro achava que era comida, mas não era. E quando Pedro foi até a casa de Cornélio, Pedro entendeu o que Deus queria falar acerca dessa parábola, se eu posso assim dizer. Uma parábola que o Senhor falava, mostrava os animais e mandava ele matar e comer. Ele disse: eu nunca comi nada imundo e nem comum, desde a minha mocidade. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. O Senhor não quer que a gente faça acepção de pessoas. Essa é a mensagem. Pedro, quando chegou na porta da casa de Cornélio, ele pensou em voltar. Ele viu ali publicanos, pecadores, gentios, todo tipo de gente que os judeus detestavam e achavam que era imundo, que não mereciam salvação, que Jesus não veio para eles. Todo tipo de gente que os judeus rejeitavam, ali tinha na casa de Cornélio. Pedro disse: por que Deus me mandou chamar aqui em sua mente? Se a salvação é só para nós judeus, eu vim fazer o que aqui no meio deste povo? Mas Pedro lembrou da visão. Ele disse: mas é que Deus me mostrou no arrebatamento de sentidos que não era para mim fazer comum ou imundo aquilo que ele já purificou. Então Deus não estava falando de comida, mas estava falando deste povo que estava aqui e que também é um povo escolhido dele e que também precisa ouvir a sua palavra e que também alcançará e receberá a salvação. Pedro disse: o Senhor não estava falando de comida, então eu tenho que deixar meu preconceito, minha acepção de pessoa de lado agora. Eu tenho que deixar isso de lado, eu tenho que derrubar essa barreira, porque para o Senhor nós não somos melhor do que os gentios, do que os publicanos e do que os pecadores. Porque o Senhor disse que já purificou eles também. Porque o Senhor disse: não faça comum ou imundo aquilo que eu já purifiquei. E vai dizer que se repetiu por 3 vezes. Eu vou continuar lendo. E aconteceu isso no versículo 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Aleluia. Então por 3 vezes o Senhor falou: não faça comum aquilo que eu já purifiquei. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Então Deus disse: não faça acepção de pessoas. Ame a todos igualmente. Essa é a parte que o Senhor quer falar conosco. Ame ao teu próximo como amas a ti mesmo. E ame a mim acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma. Não faças acepção. Pedro fazia, tanto que em outra ocasião ele estava reunido com os gentios quando os judeus chegaram, os israelitas chegaram. Pedro se afastou dos gentios e foi se reunir com os judeus. E Paulo repreendeu na frente de todo mundo: tu estavas conosco aqui rindo, abraçando, se alegrando com os gentios, agora só porque chegou os judeus tu abandonou, se afastou dos gentios? Que acepção é essa, Pedro? Agora porque os judeus chegaram, os gentios não servem mais para ti? Os gentios não te servem mais para nada porque os judeus chegaram e agora tu foi pro meio da tua panelinha? Que acepção é essa? Paulo disse: eu repreendi na frente de todos
para que servisse de exemplo, porque ele era digno de receber esta repreensão. Eu repreendi ele porque ele era digno de receber esta repreensão. Eu repreendi porque eu achei ele digno de receber esta repreensão. Paulo disse: ele mereceu ser repreendido. Ele era digno de ser repreendido porque ele abandonou os gentios para se juntar com os judeus depois que o grupo dos judeus chegaram. Aleluia! E que Deus quebrou essa barreira. Mostrou os animais, mas ele queria falar daquelas pessoas que estavam reunidas na casa de Cornélio. E Pedro deixou essa barreira de lado e começou a pregar. Quando ele disse: tu tens um recado de Deus para mim, porque o anjo falou que tu tens um recado de Deus para mim, uma palavra para mim. E Pedro falou: tenho sim. Começou a pregar o evangelho, contou a história de Jesus do nascimento até o dia da morte, e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Veio um vento veemente, aleluia, como no dia de Pentecoste, e ali caiu sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Foram batizados no Espírito Santo, e Pedro disse: eles já foram batizados no Espírito, não podemos negar eles também o batismo nas águas. Não podemos negar a eles o batismo nas águas. E batizaram eles nas águas, e a glória de Deus encheu aquele lugar. Então deixe a acepção de lado e ame o teu próximo, trate todos iguais. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. E lembrando que o nosso inimigo não é as pessoas. O nosso inimigo é Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades que atuam nas regiões celestiais. O inimigo da nossa alma anda que nem um leão bramando procurando quem tragar. Mas o nosso irmão, o nosso próximo, qualquer pessoa que seja, não é nosso inimigo. Nós temos que amar a eles como nós amamos a nós mesmos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.